Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Amém. O pastor Felipe fez uma pergunta para nós no início desse culto. Você lembra a pergunta que ele fez? Faz pouco tempo, se nós estávamos felizes. E eu quero perguntar mais uma vez para você, você ainda continua feliz? Amém. A alegria do Senhor nós sabemos que é a nossa força, né? E para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, na Igreja Metodista em Cachoeira. Das irmãs que estão aqui nessa noite, todas estavam na programação que vocês tiveram aqui no dia 5? Todas estavam? Então vocês tiveram a oportunidade de conhecer a minha esposa, a pastora Renata, né? Que eu sempre faço questão de falar que aquela mulher linda, né, que o Senhor me presenteou e que a gente tem podido viver aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós somos casados há 16 anos e o Senhor nos deu 2 presentes lindos, que é a Sara, de 13 anos, e a Clara, de 9 anos. A pastora Renata e a Sara e a Clara não estão aqui, porque como o pastor Felipe já disse, nós estamos pastoreando a Igreja Metodista ali em Tremembé desde 2019. Então, nós hoje nos multiplicamos. Então, a pastora Renata está lá em Tremembé com as meninas e eu vim para cá para ter essa alegria de estar aqui com vocês hoje. E antes de nós entrarmos na palavra, eu quero dizer para vocês que eu não sou acostumado a usar paletó assim não na igreja, sabe? Eu só vim de paletó um pouquinho mais bonitinho com relação à roupa, porque eu fico vendo, né, as filmagens, o pastor Felipe todo ali engomadinho, né? Daí quando vem o pastor Silvio também, o pastor Silvio todo alinhado, eu falo assim, não, eu vou ter que ir mais ou menos próximo, né, do pastor Felipe, do pastor Silvio. Então, por amor a vocês, hoje eu coloquei um paletó, tirei um pouquinho o pó e nós estamos aqui para nós celebrarmos ao Senhor Jesus. E culto de ceia é um culto propício para nós analisarmos muitas coisas da nossa vida, né? E eu fiz uma lição de casa aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Desde que o pastor Felipe tomou posse aqui com vocês, ele vem trabalhando uma série de mensagens com vocês, não é? E de longe eu fiquei sabendo que vocês foram ministrados sobre as 4 ferramentas para sermos uma igreja o quê? Relevante. E as 4 ferramentas que vocês foram ministrados aqui foi, vamos lembrar, oração, adoração, Bíblia e discipulado. Glória a Deus. E no último culto de ceia, que quem esteve aqui com vocês foi a pastora Eleni, ali da congregação de Nova Guará, em Guaratinguetá. A pastora Eleni compartilhou o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 24. Né? E a pastora Eleni falou um pouquinho com vocês sobre o que nós fazemos depois que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? A necessidade de nós vivermos a nova vida em Cristo Jesus e a importância de nós renovarmos esse voto que nós fazemos, de não vivermos mais a nossa vida, mas de vivermos a vida que Jesus tem para nós. Então, nos últimos dias, vocês receberam essas ministrações. E orando ao Senhor, né, buscando a Ele em oração,
Senhor colocou para nós nessa noite conversarmos um pouquinho sobre duas questões. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, e eu creio que você saiba que a igreja somos nós, né? Igreja não é a parede, mas a igreja somos nós. E nós vamos falar sobre esperança. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Um pouquinho sobre a igreja e também sobre a esperança. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, meus irmãos, mas nós temos passado por tempos difíceis, não é verdade? Nós temos passado, nós temos enfrentado momentos difíceis, momentos de crises. Nós temos passado momentos que muitas vezes nós enfrentamos os nossos medos e nós temos que conviver com tudo isso. E não existe, meus irmãos, nada melhor do que nós nos agarrarmos na esperança. Então quero começar esse compartilhar dessa noite dizendo isso para você. Não existe nada melhor do que nós nos agarrarmos à esperança. Agora a questão é sobre o que nós estamos colocando a nossa esperança. Sobre o que você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, sobre o que você está colocando a sua esperança. Qual é a base da nossa esperança? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a nossa esperança, ela não é uma esperança que está pautada em otimismo. Pastor, mas como assim? Sabe aquela questão? Não, eu tenho esperança, eu sou uma pessoa esperançosa, porque eu sinto que isso possa dar certo. Eu tenho esperança porque eu estou sentindo que vai acontecer. Não, meus irmãos, nós não estamos pautados, a nossa esperança não está pautada no nosso otimismo, naquilo que nós pensamos. A esperança, meus irmãos, ela não tem a ver com aquilo que nós sentimos, mas a esperança, ela tem a ver com aquilo que nós cremos. A esperança, ela está totalmente ligada àquilo que eu e você, nós podemos crer em nome de Jesus. E nós sabemos também que a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é. A fé precisa ser uma convicção. A fé é uma convicção, meus irmãos. E a fé, ela não pode ser um sentimento, porque os sentimentos, eles mudam. Não é verdade? Às vezes nós estamos nos sentindo felizes, outro dia nós estamos nos sentindo tristes. Então, os nossos sentimentos, eles vão variando. Mas a nossa convicção precisa ser a convicção que nós encontramos na palavra do Senhor. A convicção que nós precisamos ter é aquela convicção que nós podemos abrir a Bíblia e lermos lá em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa precisa ser a nossa convicção. A convicção da nossa fé precisa ser aquela que, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, onde nós vamos encontrar que, agindo Deus, quem impedirá? A convicção da nossa fé, meus irmãos, precisa ser a convicção quando nós abrimos a Bíblia no Salmo 46, versículo 1, e a gente traz à memória que Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza, e glória a Deus por isso. Então, meu irmão, minha irmã, em tempos de crise, em tempos difíceis que nós passamos, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender qual é o nosso DNA,
Qual é o DNA da igreja? Você sabe me dizer? Qual é o DNA que nós, como igreja do Senhor, estabelecido nessa terra, qual é o DNA da igreja metodista aqui em Cachoeira Paulista? Nós precisamos ter isso em mente. E eu quero dizer para você que o DNA de cada um de nós, como filhos e filhas de Deus, o DNA da igreja metodista em Cachoeira Paulista e todas as igrejas espalhadas pela face dessa terra, precisa ser o DNA de estabelecer um caminho. Precisa ser o DNA de apontar um caminho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, para alcançar aquelas pessoas que já se renderam ao Senhor Jesus e hoje estão afastadas, estão distantes dos caminhos do Senhor. Esse precisa ser o DNA da igreja, o DNA de estabelecer uma esperança quando quase todo mundo já está perdendo a esperança. Esse é o DNA da igreja, estabelecer esperança quando o mundo está sem essa esperança. A igreja, meus irmãos, ela não pode se mover da mesma maneira que o mundo se move. A igreja não pode se portar dessa maneira, porque a igreja ela não é como o mundo é. Eu sei que você sabe disso, mas a gente precisa trazer a memória. Nós não somos como o mundo é. A igreja ela não pode ter os mesmos medos que o mundo aí fora sente, porque a igreja ela tem um Deus. A igreja tem o Deus que é diferente de todos os outros deuses desse mundo. E um dos significados de esperança que eu gostaria de compartilhar com vocês, esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Esperança, meus irmãos, é confiar em coisas boas. Esperança é nós termos fé, é nós termos convicção. Esperança, meus irmãos, é a expectativa com relação ao novo. Isso é esperança. Qual tem sido a sua expectativa com o novo que Deus tem preparado para a sua vida? Qual é a expectativa com relação ao novo que nós cremos que Deus tem preparado para a igreja metodista em Cachoeira Paulista? Esperança é isso. Esperança é nós sabermos que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível, e glória a Deus por isso. Aleluia. A esperança, meus irmãos, significa nós sabermos quem é aquele que pagou um alto preço por mim e por você. Isso é esperança. Daqui a pouco nós vamos partilhar da mesa do Senhor. Nós vamos trazer à memória tão grande amor demonstrado por nós ali na cruz. E esperança é nós sabermos isso. Quem nos comprou por um alto preço. Sabermos que é Ele quem nos sustenta. Saber que Ele quem conduz os nossos passos. Saber que aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para fazer. E sabermos que nele nós podemos todas as coisas. E diferentemente, talvez do pastor Felipe, da pastora Eleni, que de repente trabalharam algum tema específico, algum versículo específico nessas últimas ministrações, o Senhor foi trazendo ao meu coração, o Senhor foi trazendo à minha memória alguns versículos para nós compartilharmos, para nós entendermos um pouquinho mais sobre a esperança. Então eu vou pedir para a Daniele, ela vai passar alguns versículos e eu quero ler junto com vocês.
né, eu quis fazer a projeção para ficar mais fácil, para nós não ficarmos procurando, né, todos os textos na Bíblia, mas eu gostaria que você pudesse prestar atenção na leitura de todos esses textos que nós vamos fazer. O primeiro deles diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês o quê? Esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, versículo 11. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Salmo 146, versículo 5. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Efésios 1, 18. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, capítulo 23. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, versículo 12. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, versículo 5. E o último texto, Salmo 39, versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, na Tua presença nós estamos. E que bênção nós podermos trazer à memória todos esses textos da Tua palavra, textos que estão nos falando da esperança que nós podemos ter no Senhor, que o Senhor Jesus é a nossa esperança. E agora nós te pedimos, Senhor, fale conosco através desses textos, através da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é viva, a Tua palavra, ela é vida, e que essa palavra possa gerar transformação nos nossos corações nesta noite. Fala conosco, em o nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, todas essas passagens que nós lemos da palavra de Deus, ela está dizendo para cada um de nós, ela está dizendo para a igreja que vive esses tempos de crise, para a igreja que vive esses tempos difíceis.
que essa precisa também ser a esperança de cada um de nós. A nossa esperança precisa ser isso. Que a nossa confiança, meus irmãos, a convicção que nós precisamos esperar, é isso que nós precisamos aguardar no nosso Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa esperança não é como a esperança que o mundo nos dá. Existem duas coisas que eu julgo extremamente contagiosas no nosso meio. Pastor, mas quais são essas duas coisas? Eu digo que é o medo e também a esperança. Eu vejo o medo e a esperança como dois sentimentos, duas coisas altamente contagiosas. Mas pastor, qual é o problema desse contágio do medo e do contágio da esperança? Meus irmãos, eu quero dizer para você que quando nós estamos contagiados pelo medo, o que nós vamos transmitir para as pessoas que estão do nosso lado? Sentimento de medo. Então, se nós sentimos medo, nós temos grande chance de contaminarmos, de contagiarmos as outras pessoas com esse mesmo sentimento. E Jesus, Ele está dizendo, né? Olha aqui, meu filho, minha filha, me deixe que eu possa te encher da minha presença, do meu Santo Espírito. Meu filho, minha filha, deixa que eu possa te encher da confiança e da minha esperança. É isso que o Senhor está dizendo para nós. O Senhor Jesus, Ele está dizendo para nós, porque quando nós passamos por essas crises, por esses momentos difíceis, e nós vamos nos sentindo abalados, ou então essas circunstâncias, elas vão tentando nos abalar, o Senhor Jesus, Ele diz que Ele vai derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, uma porção de refrigério e uma porção de convicção, para que verdadeiramente nós possamos entender que se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? É essa convicção, meus irmãos. O mesmo Deus que livrou o povo ali no Egito do anjo da morte, o mesmo Deus que livrou o povo lá no passado, o mesmo Deus que livrou ali da cova dos leões, é o mesmo Deus que hoje tem livramento para as nossas vidas, tem livramento para a sua vida em nome de Jesus. É o mesmo Deus que vai te sustentar no seu momento difícil. Entenda isso, tenha essa fé. Você precisa ter essa convicção na sua vida em nome de Jesus. Nós precisamos entender que mesmo nós estamos vivendo nesses tempos de crise, nesses tempos difíceis, nós precisamos, muitas vezes, sim, agirmos com cautela, muitas vezes nós precisamos, mas nós precisamos ter cuidado, para que essa cautela que nós devemos ter, isso não venha se tornar em medo. Nós precisamos vigiar com relação a isso, para que a nossa cautela ela não venha gerar medo, ela não venha se transformar em medo. E nós podemos ver que existem muitos profetas do caos que se levantam como autoridade nesses tempos de crise, nesses tempos difíceis que nós passamos. Só que a igreja, meus irmãos, a igreja que somos nós não fomos chamados para constatar aquilo que ainda não está indo bem. Não foi para isso que nós fomos chamados. A gente precisa entender isso. A igreja, meus irmãos, ela foi chamada para declarar aquilo que vai acontecer em nome de Jesus. Então você foi chamado para declarar aquilo que vai acontecer.
Pastor, mas nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos passando por um tempo de dificuldade. Meus irmãos, mas a gente precisa saber lidar com esses tempos. Porque nós ouvimos tantas coisas que de repente vai nos levando a ficarmos pessimistas, coisas que chegam até nós que vão fazer com que o nosso olhar para essas coisas sejam olhares apenas de dificuldade, olhar o lado ruim de tudo isso. Pastor, mas está tudo indo mal. O Senhor não sabe da minha situação de vida, o Senhor não sabe o que eu tenho passado na minha casa, o Senhor não tem imaginado o que eu tenho passado no meu trabalho, com a minha família. Realmente, meu irmão, eu não sei o que tem passado no seu coração. Eu não sei qual tem sido as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida. As coisas podem não estar indo bem, mas nós precisamos entender. Você precisa se posicionar, meu irmão. Nós precisamos nos levantar em nome de Jesus, para que nós possamos nos tornar, fazer com que todas essas dificuldades elas possam se tornar diferentes na nossa vida, em nome de Jesus. E eu gostaria que você pudesse gravar algo importante disso que nós estamos falando nessa noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que a igreja, que nós, eu e você, nós fomos chamados para nós solucionarmos o caos que é colocado diante de nós. Nós não estamos aqui para nós ficarmos reclamando, nós não estamos aqui para nós ficarmos murmurando, nós não estamos aqui para nós ficarmos reféns do medo, mas nós, igreja do Senhor, nós estamos sendo levantados, nós estamos sendo chamados para nós sermos solução para o caos em nome de Jesus. Que você saia daqui nessa noite entendendo, eu sou a solução para todo o caos que eu estou enfrentando. E por que nós somos a solução? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos um povo que o Senhor pagou um alto preço e que nós entendemos que nós precisamos fazer aquilo que a palavra diz, que nós precisamos ter fé para que verdadeiramente nós possamos enxergar que o nosso Deus, Ele pode resolver todas as situações, em nome de Jesus. Então, para isso existe uma necessidade da igreja, uma necessidade de nós nos posicionarmos. A igreja precisa se posicionar para que nós possamos ter uma mudança nessa nossa geração, em nome de Jesus. E você faz parte disso, meu irmão. Nós precisamos entender que quando Cristo ele se revela a nós, aqueles que não sabiam por onde estavam indo, agora eles conseguem encontrar um caminho, agora eles conseguem encontrar uma direção, e glória a Deus por isso. Pastor, mas como nós conseguimos isso? Você precisa olhar para a sua vida, meu irmão. Você precisa enxergar quem verdadeiramente você é. Você precisa ser a Bíblia que o mundo lê em nome de Jesus. Que quando você estiver andando pela rua, que quando você estiver na sua casa, que quando você estiver no seu ambiente de trabalho, que através da sua vida as pessoas possam estar lendo a Bíblia, que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida em nome de Jesus. E eu gosto muito de uma passagem que vai nos contar ali sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu sei que vocês conhecem essa passagem, está ali em Marcos capítulo 5, versículo 24 a 34, nós não vamos ler,
mas só para você se lembrar onde está essa passagem. Interessante que aquela mulher, o que ela faz? Ela vai ao encontro de quem? Ela vai ao encontro de Jesus. E ela vai ao encontro de Jesus porque ela tinha o quê? Fé. Ela vai ao encontro de Jesus porque ela tinha esperança que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E interessante, meus irmãos, que ela nem tocou em Jesus, mas ela tocou simplesmente naquilo que tocava Jesus. E por que então que a Bíblia nos diz Cristo em nós, a esperança da glória? Por que será que a palavra do Senhor nos diz isso? Porque muitas pessoas lá fora, pessoas essas que nunca tiveram a oportunidade de tocarem em Jesus, mas quando elas tocarem em você, meu irmão e minha irmã, elas vão conseguir experimentar Jesus através da sua vida. Aleluia! As pessoas, ao chegarem perto de você, elas vão conseguir experimentar a bênção que é de caminhar lado a lado com Jesus, de viver essa vida de relacionamento com o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de dificuldades que nós enfrentamos, a igreja, ela é o canal. A igreja é quem vai ser a transmissora da esperança. Vocês que estão sentados aí no banco dessa igreja, eu que estou aqui, nós somos aqueles que vão transmitir a esperança em nome de Jesus. E nós, igreja, precisamos viver sonhos. Você tem podido sonhar na presença do Senhor? A igreja, ela precisa viver de sonhos. E quando nós falamos em momentos difíceis, quando nós estamos falando sobre lidarmos de repente com medo, a gente precisa pensar como que essa cultura do medo, ela se estabelece quando nós cultivamos a semente do medo. Quando nós cultivamos essa semente do medo, ela encontra em você um solo fértil, aos poucos ela vai crescendo, aos poucos ela vai criando raízes, ela vai começando a frutificar e daí você começa a compartilhar os frutos do seu medo. E alguém que recebe esse fruto, recebe essa semente, ela também começa esse processo de multiplicar o medo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que da mesma forma que é estabelecida essa cultura do medo, nós como igreja, nós precisamos entender que é possível e nós temos que lutar para nós estabelecermos uma cultura de paz em nome de Jesus. Nós precisamos estabelecer no nosso meio a cultura do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria, meus irmãos. É essa cultura do reino, dos céus, que nós como igreja precisamos estabelecer. A igreja precisa fazer diferença. Nós vimos aí ferramentas para que nós possamos ser uma igreja relevante, e a igreja precisa fazer diferença onde ela está. A igreja precisa entender, a igreja precisa crer, meus irmãos, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso, creia nisso, viva isso, declare isso em nome de Jesus. A igreja, vocês, nós precisamos transmitir a esperança para o mundo. Saia daqui dizendo isso.
Eu sou um transmissor, eu sou uma transmissora da esperança para esse mundo aí fora. Eu quero transmitir esperança para o meu vizinho, eu quero transmitir esperança para os meus colegas de trabalho, eu quero ser um transmissor de esperança para a minha família, em nome de Jesus. E um texto que me veio à memória, eu quero ler com vocês, é o texto de Isaías 52, versículo 7, preste atenção. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e dizem a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus reina. Esse texto, meus irmãos, ele é muito claro. Ele é claro como Deus, ele se alegra quando, mesmo em tempos difíceis, ele vê você. Mesmo em tempos difíceis, ele vê a igreja continuando firme. Ele consegue ver a igreja continuando a falar dele e a anunciar as boas novas do Evangelho. E eu quero reforçar, meus irmãos, algo que eu já disse para vocês nessa noite. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você precisa ser a palavra que caminha pelas ruas da cidade de Cachoeira Paulista. Você precisa ser a palavra viva que caminha sobre as ruas dessa cidade, que caminha pela vizinhança. Nós somos a palavra viva do Senhor. No meio das nossas limitações, no meio das nossas dificuldades, a Igreja Metodista em Cachoeira Paulista, ela é a palavra de esperança caminhando pelas ruas de Cachoeira Paulista. Essa precisa ser a perspectiva da igreja. E se eu não tiver enganado, se o pastor Felipe souber, eu tiver errado, ou então a irmã Elisanete, que está aqui há muitos anos, pela informação que eu tive, em junho vocês comemoram aniversário. E até onde eu sei, vai ser 47 anos esse ano. 47 anos que essa igreja está estabelecida aqui nessa cidade. E essa igreja, meus irmãos, ela se manteve. Essa igreja está se mantendo. E essa igreja, ela continuará a se manter, sabe por quê? Porque sobre a história dessa comunidade existiu, sobre a história dessa comunidade existe, e sobre a história dessa igreja vai sempre existir uma assinatura. E essa assinatura é feita pelas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa assinatura que mantém essa igreja, ela está sendo feita pelas mãos de Deus, o nosso Deus, aquele que escreveu tudo aquilo que Ele tem para essa igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, não tem crise, amém? Não tem dificuldade em nome de Jesus. Não tem problema que seja maior ou que seja mais forte do que o nosso Deus, do que a sua vontade, porque Ele é a nossa esperança, glória a Deus. E nós somos aqueles que vamos transmitir, nós somos aqueles que vamos contaminar a todos com essa esperança, em nome de Jesus. Você está disposto a isso? A ser um transmissor de esperança nesse lugar? De você ser um transmissor de esperança aonde você estiver? Então, meu irmão, traga todos os dias a sua memória quem você é em Cristo Jesus. Todos os dias da sua vida, da sua caminhada de vida, traga à sua memória quem você é em Cristo Jesus. Você não foi chamado para ser
um portador de más notícias. Você não foi chamado para ser um porta-voz de crises. Não. Você foi chamado para espalhar as boas novas do Evangelho, em nome de Jesus. Por onde você passar, nós somos chamados para isso. Você é quem vai apresentar, presta atenção, você é quem vai apresentar a esperança em todo o tempo para todas as pessoas, em nome de Jesus. Enquanto o pastor Felipe vem aqui à frente para me ajudar, nós estamos diante de um tempo onde essa esperança ela precisa brotar nos nossos corações. No entanto, que nesse período que nós ainda estamos vivendo a pandemia, há 2 anos atrás, numa das madrugadas ali no escritório da minha casa, orando ao Senhor, o Senhor gerou algo no meu coração, um projeto que se tornou realidade. O pastor Felipe fez parte e continua fazendo, que é o canto de esperança, porque nós precisamos ser transmissores dessa esperança, e que você possa ser o canal de Deus para que essa esperança brote nos corações, mas não somente em momentos isolados. A nossa esperança, meus irmãos, precisa estar constantemente firmada no Senhor Jesus. Porque as notícias más, elas nos levam ao desespero. E nós precisamos buscar a paz, a alegria direto da fonte. E essa fonte é Jesus Cristo. E antes de nós declararmos essa canção, antes de nós orarmos sobre isso que nós fomos ministrados, eu quero ler o último texto dessa noite, que é um texto muito conhecido, que é o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós temos um Deus que Ele não nos deixará jamais.